Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema central da fé cristã, o pecado. Nós demos uma boa olhada em várias fontes sobre isso e a ideia aqui é tentar desvendar o que a tradição cristã ensina, sabe? Sobre o que é o pecado, de onde vem, os tipos e os efeitos disso tudo, de um jeito claro e direto. Então vamos lá. Para começar, quando as fontes falam pecado, do que exatamente a gente está falando? Porque aparecem uns termos, né? Tipo amartia, em grego, que parece significar errar o alvo, quase como um arqueiro mesmo. Mas não é só isso, certo? Tem também o hebraico, pechá, que soa mais como rebelião, né? E avon, que parece ligado à ideia de iniquidade, de algo torto. Então não é uma coisa só. Exato, não é mesmo? Essa variedade já mostra que é complexo. E essa ideia de errar o alvo, ou mesmo a de rebelião, ela tem uma origem, né? Pelo menos na visão cristã. As fontes sempre apontam para a narrativa lá de Gênesis. Adão e Eva, o jardim, a questão toda do livre-arbítrio. E a consequência daquela escolha inicial seria, então, uma desordem na criação, uma fratura na relação com Deus. Não foi só um errinho, sabe? Teve um peso grande. E é aí que a coisa se conecta com todo mundo, imagino. É onde entra aquele conceito de pecado original, certo? Como que funciona isso? Não é só sobre o que Adão fez, mas algo que passou adiante? Isso mesmo. O pecado original geralmente é entendido não tanto como a gente herdar a culpa pelo ato de Adão, sabe? É mais como uma condição humana que foi herdada. Uma inclinação, uma tendência natural para errar o alvo. Uma natureza que afeta todo mundo. Ah, entendi. Uma inclinação. Exato. O livro de Romanos, capítulo 5, é muito citado para explicar essa solidariedade da humanidade com Adão, digamos assim. Mas é bem interessante notar, e as fontes mostram isso, que existem debates teológicos históricos, né? Sobre o peso disso. Tem a visão de Agostinho, por exemplo, que enfatizava muito essa natureza herdada. E, por outro lado, tinha Pelágio, que focava mais na capacidade de cada um escolher o bem. Mostra como é um tema denso. Faz sentido. Então, essa inclinação herdada não tira a responsabilidade de cada um pelos seus próprios atos, né? Imagino que as fontes diferenciem os tipos de pecado. Sim, com certeza. Essa distinção é fundamental. Fala-se muito em pecados de comissão. Que é fazer o errado. Isso. E os de omissão, que é deixar de fazer o certo. E tem mais, né? Pecados conscientes, aqueles que a gente sabe que está errando, e os inconscientes. Pecados contra Deus diretamente, contra o próximo ou até contra si mesmo. E as consequências disso tudo vão além da pessoa, imagino. O que mais as fontes destacam, além do impacto individual? Bom, além daquela separação espiritual de Deus, né? E do sofrimento pessoal, da culpa, as fontes falam muito da quebra nos relacionamentos. Entre as pessoas mesmo. E olha só, vão até mais longe. Abordam o que alguns chamam de pecado estrutural. Pecado estrutural? Como assim? A ideia é que o pecado não fica só no indivíduo. Ele meio que se infiltra, sabe? Se manifesta nos sistemas, nas estruturas sociais, econômicas, políticas. Aí você vê injustiça, opressão, corrupção, coisas que são maiores que uma escolha individual, mas que, de certa forma, são sustentadas por elas, coletivamente. Nossa, é bem abrangente. Sim. E a consciência, a culpa, funcionam como um alerta interno, né? Para a gente perceber o erro. Embora, claro, até isso possa falhar ou ser distorcido. Ok, então o cenário é esse. Uma condição humana marcada por essa falha, esse errar o alvo, com consequências que vão do pessoal até o sistêmico. Pesado. Diante disso tudo, qual é a resposta, a solução que esses fundamentos cristãos apresentam? Olha, o ponto central da resposta cristã é o que chamam de plano de redenção. E ele é todo centrado na figura de Jesus Cristo. O Novo Testamento bate muito na tecla da graça de Deus. Uma graça que seria maior que a condenação da lei, entende? Entendo, a graça superando a lei. Isso. E a solução prática passa pelo arrependimento, que é mais que só sentir pena, é uma mudança de rumo, de mentalidade. Passa pela confissão e pela fé no perdão que Deus oferece por meio de Cristo. Isso tudo abriria o caminho para a reconciliação com Deus e para uma vida transformada. Mas não é um estalar de dedos. Não é um evento único, então. Você disse que é um processo. Exatamente. É um processo contínuo.
As fontes usam um termo para isso: santificação. Santificação. Descrevem como um crescimento espiritual gradual, uma jornada, sabe? Onde a pessoa, com a ajuda do Espírito Santo, vai buscando alinhar a vida dela mais e mais com a vontade de Deus. É uma luta constante, na verdade, entre aquela velha natureza, a inclinada ao pecado, e a nova vida que começa. Não quer dizer perfeição imediata, mas uma direção, um esforço contínuo. Certo. Então, para a gente amarrar o que vimos nas fontes, o pecado é essa ruptura fundamental. É errar o alvo, se rebelar, a iniquidade com raízes lá atrás, mas com efeitos bem amplos no indivíduo e no coletivo, até nas estruturas. Mas o ponto crucial é que a mensagem cristã não para no problema. Ela aponta para um caminho de restauração, de transformação, pela graça. É isso. Perfeitamente resumido. E entender essa dinâmica toda, o que é pecado, suas consequências e a oferta de redenção e santificação, é tipo assim, a chave para sacar a ética cristã, né? Para entender por que o perdão é tão central, por que se busca uma vida mais íntegra, que eles chamam de santidade, e de onde vem a esperança dessa fé, mesmo sabendo que todo mundo falha. Isso afeta tudo, como se vê os relacionamentos, a sociedade, a própria caminhada pessoal. E isso, pensando alto aqui, né, traz uma questão interessante para o nosso tempo, que as fontes até tocam de leve. Se errar o alvo, a amartia, é tão central, como que essas novas arenas que a gente vive hoje, tipo o mundo digital, Ah, sim. redes sociais, né? Exato. Com cyberbullying, fake news, essa busca maluca por validação online, será que isso tudo não está criando, talvez, novas formas de errar o alvo? Ou intensificando as antigas? Como que a expressão do pecado e a própria luta pela tal santificação se reconfiguram nesse ambiente todo? Fica aí a reflexão, né? Algo para a gente continuar pensando.